Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula de matemática do 7º ano e o EJA 3, tá? E para começar, a gente vai fazer a correção do exercício anterior, então peguem um caderno para vocês conferirem as respostas, tá bom? Então vamos começar? Vejam, na primeira questão diz o seguinte: os triângulos são classificados considerando seus lados e os seus ângulos, né? Assim, ele diz o seguinte: dois triângulos colocados lado a lado possuem as seguintes características. O primeiro possui 3 lados iguais. E o segundo possui um ângulo de 90 graus. As classificações, respectivamente, corretas para esses triângulos são: veja, se o primeiro possui 3 lados iguais, então a gente tem um triângulo equilátero. Seus lados são iguais, certo? E o único que possui um ângulo de 90 graus é o retângulo. Logo, a alternativa correta é a letra B, tá? Na segunda, Mozart fez uma pipa juntando dois triângulos equiláteros, como mostra a figura. Então, essa figura que ele tem, ele juntou os triângulos. E ele quer saber quanto mede esse ângulo. Se a gente tem aí um losango, certo? A imagem. Esse ângulo entre a junção desses dois triângulos, né? Ele mede mais que 90 graus. Então, a única alternativa que a gente tem aí é o obtuso. E ele vai medir 120 graus. Porque o obtuso, ele é maior que 90 graus, certo? E menor que 180. Então, a alternativa correta é a letra C. Por quê? Né, dois triângulos equiláteros? A medida dos ângulos internos desse triângulo é o quê? 60. Se eu junto dois valores, não é? Vai dar aí 60 mais 60, 120. Logo, é a alternativa C. Terceiro, para verificar mentalmente 5 centímetros, 7 centímetros e 10 centímetros, podem ser as medidas dos comprimentos dos lados de um triângulo. Tiago comparou as medidas do comprimento do maior lado com a soma das medidas dos comprimentos dos outros dois lados. Do mesmo modo, verifique quais dos itens a seguir não podem ser as medidas dos comprimentos dos lados de um triângulo. Veja, o que é que Tiago fez? Ele somou a medida dos lados. Veja, se ele pegou 10 centímetros, ele somou 5 mais 7, que dá 12. 10 é menor que 12. E aí, as outras medidas também. Se ele pegou 7, somou 5 mais 10, 15. Né? Vai ser maior. Se ele pegar 5 e somar 7 mais 10, também 5 vai ser menor. Então, para ser um triângulo, a sua soma dos lados, né, tem que ser maior que a medida do lado. Então, logo a alternativa que não corresponde a isso é a alternativa B, que a gente pode até verificar na figura aí como é formado, né? A medida de 8, 3 e 2 centímetros. Não fecha o triângulo. Por quê? Se eu pegar a medida 8, né? E eu somar os outros dois lados, 3 mais 2, 5. 5 é menor que 8. A gente já termina aí a conta, tá? Porque se eu pegar um lado, a soma dos seus outros dois lados tem que ser maior para formar um triângulo, tá bom? Quarta questão. Observando a figura, o valor de x no seguinte triângulo é... Então, ele já dá a medida dos dois ângulos. Falta a gente descobrir o outro ângulo. Lembram que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, se eu tenho 45 mais 35, dá 80. Quanto é que falta para 180? 100 graus, tá? Ou você faz a operaçãozinha. 45 mais 35 mais x igual a tudo isso a 180. Aí você vai somar 80 mais x igual a 180, vai isolar a letra, né, que é o que a gente quer descobrir. Passa para o segundo membro, né, o 80, que fica negativo, troca o sinal, fica 180 menos 80, que dá 100 graus. Quinta questão. Determine quantos graus corresponde à medida x no seguinte triângulo. Então, a mesma coisa, você vai medir 46 mais 46, 92. E vai fazer 180
menos 92, que vai dar 88 graus. É a medida que falta. Por quê? Se eu somar 46 mais 88, vai dar 180 graus, tá? E hoje, pessoal, a gente vai estudar as áreas de figuras planas, tá bom? Então, então o que é que a gente vai fazer? Vamos calcular a área de figuras planas por decomposição e também a área dos triângulos e paralelogramo por composição em retângulos, tá? Então, vamos lá. Vamos ver a situação aqui, ó, para a gente saber como é que a gente calcula a área de um retângulo. Jonas quer fazer um gramado retangular de 3 metros por 2 metros no jardim de sua casa. De quantas placas quadradas de grama com lados de 1 metro ele vai precisar? Então, o que é que ele fez de início? Veja, ele formou aí, ó, a figura desse retângulo e desenhou os gramados. Aí ele fez, o que é que ele pensou? Cabem 3 fileiras, cada uma com 2 placas quadradas de grama, certo? E aí, um quadradozinho desse mede 1 metro ao quadrado. Então, ao todo, ele fez o quê? 6, né? 6 quadradinhos. E aí, o que é que ele pensou? Então, ó, cabem 6 placas, 3 vezes 2, com lados de 1 metro. Em um retângulo, é costume chamar um dos lados de comprimento e o outro de largura, ou base ou altura, certo? No retângulo, a gente indica dessa forma. O B, ele vai representar o comprimento ou medida da base. O H, a largura da medida da altura. E aí, como é que fica essa forma? Base vezes altura. B vezes H. Ou C vezes L. Então, para calcular a área de um retângulo, a gente multiplica o comprimento vezes a largura. E a unidade de medida que é dada de uma área é o metro ao quadrado, ou centímetro ao quadrado, ou quilômetro ao quadrado, mas tudo tem que estar elevado ao quadrado. Por quê? A gente está tratando de área. Então, o seguinte, ó, como é que ele calculou aí, ó. A gente usa a mesma figura que ele fez, né? Então, a gente multiplica 3 vezes 2, 6. 6 metros ao quadrado. Então, se eu for calcular um retângulo, comprimento vezes largura. E como é que a gente calcula a decomposição da figura? Então, a gente tem essa área, e a gente quer descobrir a área dessa figura, certo? Mas não está totalmente o retângulo. Então, a gente vai fazer a composição ou decomposição dessa figura. Como assim, ó? A gente divide a figura. Então, eu tenho lá, eu vou pegar a parte menor e dividir, certo? Eu sei que um lado mede 2 centímetros. E aí, se ao todo é 7, e eu sei que aquela medida mede 4, então aquela que resta mede 3. Então, eu faço 2 vezes 3, 6. E a outra não é 4, a medida, né? E o outro lado não é 5, então faz 4 vezes 5, 20. Depois você soma as duas e fica dessa forma. 6 mais 20, 26 centímetros ao quadrado. Então, se eu for fazer o cálculo de uma figura por decomposição, você faça a figura de um modo que você saiba a fórmula. No caso aí, a gente tem 2 retângulos, né? Então, a gente viu que o retângulo, para a gente calcular a área, é a base vezes a altura, ou comprimento vezes largura, tá? Outra forma seria você preencher totalmente essa figura, e depois fazer a subtração. Por exemplo, você tem aí, ó, preencheu, né, o que faltava. Então, você faz a área ao todo do retângulo, né? 7 vezes 5, 35. E a área que você colocou foi de 3, né? É um quadrado perfeito. Então, faz 3 vezes 3. E você subtrai 35 menos 9, 26 centímetros. Também chega ao resultado. E aí, a gente viu, né? Como é que calcular a área de um quadrado? É só saber o lado de um quadrado. Por quê? Todo quadrado, suas medidas são iguais dos seus lados. Então, em vez da gente dizer base, altura, a gente coloca o L, representando elevado ao quadrado. Então, essa área aí, por exemplo, de 1 metro, faz 1 vezes 1, que é 1. Só o que vai mudar vai ser a medida. Em vez de metro, vai ser metro ao quadrado. Por exemplo, ó, Jonas quer fazer um gramado quadrado
de 2 metros por 2 metros no jardim da sua casa. De quantas placas quadradas de gramas, né, com o lado cada uma delas de 1 metro, ele vai precisar? Aí ele pensou dessa forma, ó. Cabem 2 fileiras, cada uma com 2 placas quadradas de grama. Formou quantos quadrados? 4, né? E aí, a gente utilizando a fórmula geral para calcular um quadrado. Lado vezes lado. 2 vezes 2, que vai dar 4. E a gente coloca a medida ao quadrado. 4 metros ao quadrado, certo? Olha esse outro exemplo. Qual é a área de um quadrado cujo lado mede 3? Se a gente sabe o lado de um quadrado, basta saber um dos seus lados, porque todos os outros têm a mesma medida. Então, você faz 3 vezes 3, 9. 9 centímetros ao quadrado, certo? Como é que a gente calcula a área por decomposição e composição de figuras de um quadrado? Ó, uma folha de zinco tem a forma da figura abaixo. Quantos centímetros quadrados de área tem essa folha? Então, a gente vai decompor essa figura. Como assim, ó? Decompomos em quadrados, cada lado medindo 2 centímetros, certo? Então, se um quadrado é 2 vezes 2, 4. Então, cada uma medida dessa vai ter 4. Basta você fazer o quê? 4 vezes 4, 16 centímetros. Logo, aí, essa área total vai ter 16 centímetros ao quadrado. Ok? Outra maneira seria o seguinte, você fazer um retângulo, né? A primeira mede um retângulo, né? Se é 2, 2 e 2, vai dar 6 ao todo, né? 6 centímetros. Vamos fazer 2 vezes 6, 12. E o outro quadrado, 2 vezes 2, 4. E somar as duas áreas. 12 com 4, 16 centímetros ao quadrado. Então, percebam o que vocês podem fazer? Vocês têm que observar a figura e ver qual fórmula você conhece. Do quadrado, do retângulo, do triângulo. E aí, definir certa repartição dessa figura e você poder calcular cada areazinha dessa. E não se esqueçam que vocês têm que somar os resultados para dar a área total, tá? E agora a gente vai ver a área de um paralelogramo. Veja, paralelogramo é todo quadrilátero que tem 2 pares de lados opostos paralelos. Eles são quadriláteros, que significa que tem 4 lados, assim como retângulo, quadrado, tá bom? A diferença é que esse vai ter 2 pares de lados opostos paralelos, tá? Então, quando eu traço, né, nesse paralelogramo, tomamos um dos lados como base e traçamos por um vértice, um segmento perpendicular à base, que chamamos de altura relativa à base. Desse modo, o paralelograma ele pode ser decomposto em 2 figuras, certo? Como vocês podem verificar aí nessa segunda imagem. E aí, você colocar ela, reposicionar essa imagem, né, que forma um triângulo, juntando com a outra, vai formar um retângulo. O que significa? Que todo paralelogramo é um retângulo. E aí, você calcula a sua área como? Base vezes altura, certo? Você vai calcular da mesma maneira que você calcula um retângulo. Aí, ó, a gente pode ver esses exemplos aí, ó, dessas duas medidas. Temos aí a base, que é 7 centímetros, e a altura 2,5. E na outra, a base aí, ó, 6 centímetros, né? E a sua altura, 4,1, né? E como é que a gente calcula? Base vezes altura. Então, eu multiplico. 2,5 vezes 7, 17,5 centímetros ao quadrado. E o outro da mesma maneira. 6 vezes 4,1, 24,6 centímetros. É só multiplicar. Base vezes altura. Tá? E como é que fica aí o cálculo? Podemos calcular quando tiver uma decomposição, né? Tiver além desse paralelograma, tiver outra, né? Como a gente pode verificar aí, ó, a gente tem um retângulo e um paralelogramo, né? Na imagem, a gente quer saber a área total. Como é que a gente faz? Se eu sei a base é 4 centímetros, então o outro lado também vai medir 4 centímetros. Então, a área do retângulo é o quê? 4 vezes 1,5. Dá 6 centímetros, certo? O outro não é a mesma coisa que um retângulo? Então, você basta multiplicar. 6 vezes 2,
12. Vai ser 12 centímetros ao quadrado. Mas se você quiser, você pode calcular também, que vai ser a mesma coisa, né? 4 vezes 1,5, que dá 6. E você vai somar. 6 mais 6, 12 centímetros ao quadrado. Tá bom? Como vocês podem verificar, tá? E aí, aliás, né? Aí a gente tem, determinando, né? E aí a gente tem agora a área do triângulo, né? No triângulo, é dessa forma, ó. Temos o segmento BC, como vocês verificam na figura, a gente chama ela de base. E o segmento A e H, que a gente chama de altura. Como é que a gente calcula a área desse triângulo? A gente, a partir desse triângulo A, B e C, que está formado aí nessa figura azul, a gente constrói um paralelogramo A, B, C e D, cuja área já sabemos calcular, não é? Que é base vezes altura. Nota que o quê? Na segunda figura, que os triângulos 1 e 2 possuem áreas equivalentes, ou seja, iguais, formam um paralelogramo. Então, a área do triângulo, da figura 1, é igual à metade da área de um paralelogramo, né? Isso significa o quê? Certo? Que a área do triângulo, ela vai ser base vezes altura dividido por 2. Porque ela é a metade da área de um paralelogramo. Então, a gente divide por 2, tá? Como é que a gente calcula? Veja esse exemplo aí, ó. A gente tem a base que mede 8 e a altura mede 4,2. Então, a gente vai base vezes altura. Aí, faz 8 vezes 4,2. Aí, vai dividir por 2. Então, multiplicando 8 vezes 4,2, 33,6. Dividindo por 2 dá 16,8 centímetros ao quadrado. Então, essa é a área do triângulo. E como é que fica aí para a gente calcular a área de um triângulo por decomposição de figuras? Ó, Maria quer fazer um prisma triangular, conforme a figura planificada abaixo. Porém, ela quer fazer de cartolina. Quantos centímetros ao quadrado de cartolina Maria precisa comprar? Primeiro, a gente tem que saber a área desse triângulo aí que está em cima, né? Da planificação desse prisma. Então, a gente faz o seguinte, base vezes altura. Então, faz 12 vezes 8, 96 dividido por 2, 48 centímetros. Achamos já a área desse triângulo. O outro não é um retângulo, então a gente calcula a área desse retângulo, que é 32 vezes 30, que dá 960 centímetros. Feito isso, você vai somar, tá? 48 centímetros, que são dos dois triângulos, né? Mais 960. Então, vai ser 960 mais 96, que dá 1.056 centímetros. Logo, ela precisa comprar 1.056 centímetros ao quadrado de cartolina para fazer esse prisma. Então, resumindo o que é que a gente viu, certo? Para calcular a área de um quadrado, eu faço L ao quadrado, ou seja, L vezes L, um lado vezes o outro. O retângulo é a base vezes a altura, né? O triângulo vai ser a metade de um paralelogramo, né? Então, vai ser base vezes altura dividido por 2. E para calcular um paralelogramo, base vezes altura, tá? Então, espero que tenha gostado da aula de hoje. É isso, pessoal, e até a próxima aula.